E aí, Sems, como é que andas? Tô ótima, você? Olha, eu também tô ótima. Bom, bem-vindos ao Podcast Certifica. Eu acho que agora o nome é definitivo, Fechou. Tá, Samara? Porque a gente já andou aqui enrolando. Certificando e tal. Mas é assim, perguntei para os universitários e eu acho que certifica... amplifica, combina olha lá, mais, eu acho que essa aqui é hoje, old school, hein? Esse é do nosso primeiro seminário Amplifica. Olha, eu nem vou contar a história porque... Mas, enfim, a gente veio hoje aqui novamente falar sobre... O Certifica vem falar sobre estratégias para você se tornar um professor certificado pelo Google. E qual que é o tema de hoje, Samara? O tema de hoje, Carla, é como as ferramentas Google podem melhorar a relação aluno e professor possível. Opa, será? Eu acho que é. Ah, eu quero saber de você. Conta aí. Você acha que pode melhorar? Acho, Carla. Primeiro, olha. sim, a primeira coisa que eu acho que acontece quando você começa a usar ferramentas Google na sala de aula, na realidade, é porque o aluno percebe que você é um professor alinhado aos novos tempos, né? Opa, que você, tipo, é o descolado. É. Porque, na realidade, o aluno ele vai para a escola com a expectativa de que você vai dar uma aula no quadro, super tradicional ali, né, na transmissão de conteúdo. E se você já chega em sala, pega o celular que nós vamos fazer uma atividade agora, eu acho que muda de figura. Não, mas peraí, tu tá em 2019, né? Vamos combinar? 2019, não, sala de aula, quadro, o que mais você falou? Celular. Não. Híbrido, vamos... é híbrido. Tá, esse é o tudo dia bem. da aula presencial. Beleza, mas vamos pensar 2020. O que seria essa aula tradicional em 2020 via... online, remota. Aí ele tá esperando que você abra um slide e comece a explicar o conteúdo. Ou então... filma o quadro. Pois é, não, gente, eu não vou nem comentar. Não, mas tem, Carla. Ó, deixa eu falar uma coisa. Meu Deus Dá do céu. pra filmar o quadro. Mas a gente tem que lembrar o seguinte. Que quando você tá fazendo uma transmissão remota, a câmera, ela dá preferência pra pessoa. Então, às vezes, ela desfoca o quadro. Não sei se você já viu isso acontecer. Então, às vezes, Samara, é bom pensar se vale a pena usar o quadro ou não. Eu não usei nenhuma aula minha remota. Graças, ainda bem que ela é amplificada, né? Vamos combinar? Eu usei uma ferramenta Google, que é o Jamboard. Ah, claro, né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente não pode ficar tentando reproduzir o que a gente fazia antes com as tecnologias que a gente implementa na nossa sala de aula. Na verdade, eu acho que a gente tem que buscar as novas tecnologias, o que é novo pra gente trazer de uma outra forma para melhorar essa relação aluno-professor. Verdade. Porque... Vamos combinar? Se você fica de costas pra tela... Pra câmera o tempo inteiro, né? Como é que você tá melhorando a relação aluno-professor? Não, sério, não tá. Samara? Não tá. Não tá, eu vou dizer uma coisa, os alunos foram super sensíveis com relação a isso, Carla, eles não reclamaram no começo, porque eles entenderam que estava todo mundo se acostumando. Então, eu acho que 2020 foi um ano que tudo bem, se você usou, não vejo problema, foi uma adaptação que teve que ser feita. Foi uma adaptação, mas agora a gente está precisando, né? Eu acho que agora é outro patamar. Eu comecei a falar muito sobre isso, a gente já está começando aquela onda de lives, né? Você tem uma onda? Tenho. Então, aquela onda de lives e tal, mas eu estava falando exatamente sobre isso, que eu acho que realmente, assim, se 2020 foi o ano da reação, e a gente até escreveu um artigo bem bacana sobre isso, né? Eu acho que esse ano tem que ser o da estratégia, da intencionalidade, quanto ao desenho instrucional que você vai levar para suas aulas. Perfeito. Eu acho que... E nesse desenho instrucional... O ponto mais importante, talvez, e eu acho que a gente também aprendeu muito isso em 2020, não é o conteúdo em si, né, Samara? Porque se você estabelece relações saudáveis, e não vou dizer nem próximas, porque eu sei que tem professor que tem uma distância do aluno e que mantém isso e ok. Mas, assim, é uma relação mais... respeitosa, né? É uma relação. Ela é respeitosa, de acolhida. Você não precisa ser amigo do aluno. Não precisa ser amigo. Não precisa, exatamente. Eu acho que se a gente começa esse ano pensando mais nessas estratégias, ser mais intencional em relação a isso... Eu acho que, e se você desenvolve essa comunidade de aprendizagem na sua sala de aula, seja remota, presencial, híbrida, como ela se configurar aí no ano de 2021, vai ficar tudo mais fácil. Tanto para você, professor, fica mais leve,
quanto para o aluno, né, Samara? Que sente que, poxa, você tem o cuidado, os alunos sabem quando você tirou o seu tempo para preparar alguma coisa para eles, né? Então, eu acho que eles valorizam isso. Então, eu acho que faz todo sentido, sem falar nas famílias, né? Eu acho que é impossível dar aula sem ter relacionamento com o aluno, claro. Assim, porque fica algo muito frio, né? O aprendizado, ele depende do relacionamento também, né? A gente lembra dos professores que a gente gostava e dos professores que a gente não gostava. Se bem que eu era bem assim, eu gostava de quase todos os meus professores. Gostava? Gostava. Não. Carla, até não os meus professores difíceis, eu falava assim, bom, pelo menos se algum dia eu der aula, eu não vou dar desse jeito. É isso. Eu então, também acho era que fã, assim. A gente aprende muito. E eu sempre falo muito isso com os jovens e com os pais, que a gente precisa entender também que nós vamos lidar com pessoas diferentes da gente a vida inteira. Então, você não tem que querer que todos os professores sejam da mesma maneira. Mas a relação, que é isso que a gente está falando, ela é muito importante. E a tecnologia, por mais que as pessoas digam que ela afasta, nós duas acreditamos que ela aproxima. Super. Né? A gente não tem essa visão de que afasta. A tecnologia é, na verdade, conectora. É um grande... É uma grande ferramenta de conexão entre as pessoas. E acho que a pandemia está aí para mostrar isso para gente, né? Exatamente. Quantas coisas, quantos grupos, quantas comunidades se mobilizaram. A gente está vendo agora no país toda a situação que a gente está vivendo. Quantas vaquinhas, quantas formas de apoio para fazer chegar para professor, para agora vacina, enfim, eu acho que tem várias camadas aí da tecnologia que ela realmente ajuda a aproximar as pessoas. E acho que a gente tem que usar isso sempre a nosso favor, assim, sabe? Claro que a tecnologia tem o outro lado, né? Aquela coisa do Dark Force, assim. Mas eu acho que na educação ela tem ajudado mais do que atrapalhado. Eu concordo plenamente. Assim. E eu acho o seguinte, Carla, que a gente pode até pensar num antes e num depois. Vamos falar de como é que era a vida do professor antes de ter ferramentas colaborativas como o Google e como é que é a vida do professor hoje que se apropriou dessas ferramentas. Então, primeiro o seguinte, eu acho que a principal característica das ferramentas Google, que sempre me chamou a atenção, é a capacidade de compartilhamento. Isso. Que é eu ter, por exemplo, todos os alunos dentro de um Google Docs. Então, eu posso realmente trabalhar de forma colaborativa. E antes a gente não tinha muito isso. Era cada um com seu arquivo, né, Carla? Cada um com seu arquivo. E o tanto de versão, Samara? Fora as versões. Meu versão 1, 2, Deus. 3, 4, 5. Não, as versões eram realmente Então, quando a gente olha para o passado, assim, a gente usava a tecnologia de forma muito mais instrucional mesmo, só para o aluno aprender como é que ele faz um texto, como é que ele faz uma planilha. Mas quando as ferramentas Google entraram no mercado, elas passaram a oferecer a possibilidade, Carla, de construir textos coletivos, de fazer trabalhos realmente em grupo. Eu me lembro que tem até uma fala de um aluno sobre isso, né? Que é a questão da colaboração, né? Quer dizer, não é aquele trabalho em grupo tradicional que a gente estava acostumado na escola, que era assim, cada um... Tipo assim, vamos dividir, cada um faz a sua parte, né? Depois junta, aí alguém era responsável por juntar. Você, né? A gente já anda comentando aqui isso, eu também. Eu ia lá e acabava fazendo porque era para ficar bom, eu resolvi eu mesma juntar. Exatamente. Então, eu acho que nessa também da relação professor-aluno, tecnologia, essa conexão e tudo mais, tem o fato de que a tecnologia traz algo que antes a gente não falava tanto, que ele traz a visibilidade, ele faz com que a aprendizagem se torne visível. Perfeito. E isso, para mim, eu acho que é essencial, até para a gente entender se as estratégias que a gente está usando estão funcionando, que outras estratégias a gente precisa para motivar aquele aluno que quer desafio, quais as estratégias que a gente precisa usar para aquele aluno que não está se encontrando, que precisa de uma força extra aí. Que é mais tímido, por exemplo. A gente tem alunos, Carla, que assim, eles não gostam de levantar a mão para perguntar abertamente durante uma aula, nem no chat. Eu reparei que isso não muda
porque você foi para o digital. É engraçado isso. O aluno que não se sente à vontade para perguntar, ele não pergunta, porque ele não quer aparecer. Na realidade, ele não quer ficar em evidência. Se eu abro, por exemplo, um arquivo Google, onde eles podem escrever anonimamente as perguntas dele, eu já estou ali também dando um espaço para aquele que não se sente muito confortável para se manifestar. Eu acho engraçado isso, porque isso mudou muito para a gente que é professor, o antes e o depois, né? O antes das ferramentas chegarem e o que a gente tem agora com a possibilidade de uso das ferramentas. Porque antes, Carla, eu meio que não me preocupava muito com esse aluno que não perguntava durante a aula, deixava para o final. O que não é bom, né? Não é bom eu deixar para o final, porque eu tenho que saber a dúvida na hora que ela vem, né? E com as ferramentas, por exemplo, se eu fizer um formulário ali em alguns pontos, em alguns checkpoints da aula, eu já consigo diagnosticar antes a dificuldade do fim da aula, né? Ele não vai precisar ficar ali até o final da aula. Então, acho que isso mudou muito o nosso paradigma, assim, enquanto educador. O que eu tenho que fazer no meio do caminho? Sems, eu estava lembrando obviamente, que eu estou escutando, eu estou fazendo exercício físico, eu quero saber você tá aí. Aqui, ó, super ativa. Não, super ativa e toda doída. Hoje, né? não sei vou nem falar onde. Ficar bem quietinha aqui Meu hoje. Deus, né? E aí, quando eu faço exercício, uma parte eu aproveito para escutar música, assim, relax, mas a outra eu, tipo, pego. Aliás, as playlists da Carla são as melhores para malhação. Vou ter que compartilhar. Vou fazer. Mas a gente tem playlist do Amplifica também, toca no amplificador. Toca no amplificador é ótima, mas eu tenho eu vou até arrumar uma pra gente compartilhar. Mas aí eu divido o meu tempo quando eu tenho que fazer atividade mais hard, assim, aí eu ponho música, mas assim, dependendo do tipo de atividade, eu escuto muito podcast, você sabe, né? E aí eu tava escutando um podcast ontem, de uma professora de matemática, e ela falando como a prática dela mudou com as tecnologias, principalmente as tecnologias Google aí, né? E ela estava falando uma coisa que eu já sinto e falo há muitos anos, né? Você estava falando aí daquele aluno quieto, né? Que tem a ver com a Susan Cain, naquela pesquisa dela do poder dos introvertidos, dos quietos, né? Verdade. E o que ela estava falando, que ela acha mais impressionante, é que quando ela começou a usar essas tecnologias, e aí ela foi chamada para montar um curso, antes da pandemia, ela foi chamada para montar um curso online de matemática, bem aplicado, assim, né? E aí ela começou a trabalhar com os alunos e ela começou a perceber que alguns desses alunos que tendiam a ser quietos naturalmente, introvertidos e tudo mais, eles eram os que brilharam com as ferramentas digitais. Então, por exemplo, ela disse que eles eram os que davam as respostas mais completas. É porque ele tem condições de pôr pra fora, né? Ninguém vai interromper, ninguém vai rir, ninguém vai brincar. E, tipo, a tela pra ele, talvez, pra ela, seja um conforto, assim, tipo, uma segurança. Tipo, é um meio seguro pra essas pessoas, né? Então, ela disse que começou a receber, tipo, quando eles faziam os cálculos e tudo mais, muito mais detalhados. Olha assim. Isso, que legal. Eles eram os que ajudavam os colegas a resolver os problemas. Ela também começou a usar, junto com as ferramentas Google, muito o Flipgrid, né? Eu adoro. Para os alunos verem. E se você não sabe o que é o Flipgrid, na verdade, é uma plataforma que você pode... Tem 1000 recursos, né? Mas que o aluno pode... Você cria, tipo, um grupo e aí os alunos podem gravar pequenos vídeos, tanto falando quanto a sua tela, mostrando como está resolvendo um problema. Então, na matemática, como ela usou essas ferramentas? Muito para os alunos resolvendo passo a passo. Tornando a aprendizagem visível, que era o que a gente estava falando. E ela disse que esses alunos introvertidos e quietos, assim, Samara, diz que foi sucesso. Foi sucesso. Tanto que ela falou que nas aulas presenciais, as aulas online dela acabaram impactando mais as aulas presenciais do que vice-versa. Olha isso. Né? Porque aí ela entendeu que ela tinha que começar a colocar o Flipgrid para que nas aulas presenciais, com mais estratégia e intencionalidade,
para puxar essa aprendizagem visível do aluno. E um outro aspecto que ela falou também, que eu achei muito sensacional, foi a questão do trabalho em grupo, da colaboração. Ela dizia o seguinte, que ela começou a desenvolver a autonomia, que eu acho que isso também é interessante, claro. Com o aluno, com as ferramentas digitais, né? Então, hoje a gente tem muito mais recursos para falar de autonomia na aprendizagem do que antes, muito, né, Samara? Assim, antes a gente tinha, mas era restrito. Era restrito ao momento que o aluno estava com você na aula. E agora não, agora você expande totalmente. Então, e aí, o que ela começou a fazer nas aulas presenciais dela e nas online? Nesses trabalhos em grupos, uma das coisas que eles tinham que fazer, eles tinham que marcar encontros em determinados momentos da semana. Tá. E aí ela determinava, 2 vezes por semana. Eles tinham que se encontrar Vocês online. Têm que encontrar com o seu grupo. E eles tinham que gravar o encontro deles no Google Meet. Uau. E ela assistia. Caracas! Ela assistia. Primeiro para entender como que eles estavam colaborando e como que ela tinha que fazer as intervenções pedagógicas, né? Ela também começou a trabalhar essa questão de entender o relacionamento não só professor-aluno, mas aluno-aluno, né? Entender também que tipo de pontos ali que ainda precisavam ser trabalhados e que os alunos precisavam amadurecer nesse relacionamento, quer dizer, o socioemocional super presente, né? Então, eu acho que mais do que nunca isso mostra, assim, queria trazer esse exemplo, porque eu acho que mostra essas ferramentas trabalhando a favor da gente desenvolver nos alunos aquelas capacidades e atitudes que são tão fundamentais hoje, enfim, na convivência, nas comunidades, aprendizado, no trabalho e tudo mais. É uma habilidade. Que são aqueles soft skills que a gente antes não falava tanto, a gente falava muito no mundo do trabalho, mas não tanto na escola. Na escola, né? E que vem aí com toda a força e que eu acho que a tecnologia super ajuda em vários sentidos. Isso. Como a tecnologia é usada na realidade, né, Carla? Porque, olha, isso que você falou dela pedir para os alunos gravarem o encontro é fenomenal, porque ela tem condições. Primeiro que o aluno, no começo, ele vai ficar meio incomodado, mas com o passar do tempo, ele se acostuma. Ela diz que eles, inclusive, eles esquecem, né? Eles esquecem que está gravando. E aí você começa a pegar coisas que você não pegaria, porque você não tem a oportunidade de estar ali junto o tempo inteiro, nem na sala de aula, né? Não. Porque você tem que estar circulando entre os grupos quando você faz uma dinâmica dessa. Mas eu fico pensando agora, Carla, na perspectiva do aluno. A gente falou muito da perspectiva do professor, de como é que a ferramenta Google, ela melhora esse relacionamento. Mas como é que você acha que é para o aluno, né? Eu enxergo muito assim. As gerações... Eu estava conversando isso, inclusive, ontem. As gerações agora, elas mudam mais rapidamente a cada 4 anos. Então, assim, isso já é, assim, as pesquisas dizem que... Estão mudando com as tecnologias? Exatamente. Então, antigamente, para eu ter um salto de geração, era assim, em torno de 10 anos, tá, Carla? Então, imagine, eu que trabalhei com ensino médio, eu só ia pegar alunos novos com uma visão de mundo diferente, assim, depois de quase 9 anos que eu estivesse dando aula no ensino médio. Hoje em dia, não. Termina o ensino médio, a próxima turma que vem, ela já vem com uma característica diferente. O pessoal fala muito desse salto de 2000 para 2010. A gente teve um salto grande. Você tem filho da geração 2000, eu também tenho. E essa de 2010 para 2014 já também teve um salto, assim, gigantesco. Você acha que tem diferença, por exemplo, da Maria Clara? Tem. Tem? Tem, total. Da Maria Clara pra Tuca, tipo, de 2000 para 2008, total. Total. E de 2010 para 2014, o que eles estão dizendo que tem também. E o que aconteceu nesse período no mundo que faz com que essas gerações venham com uma visão diferente? Carla, é só você parar para pensar. Geração 2000 é a geração já do videogame, da internet rápida em casa. E logo em seguida, assim, adolescentes, eles já tiveram acesso à internet no celular. Quem nasceu em 2010 para frente, internet no celular já era normal. Era uma coisa comum. Totalmente comum. Só que a gente ainda tinha ali um pouco de restrição de dados. Eu não sei se você lembra disso. Tipo, total. Era caro o pacote, era muito caro. Acabava. 2015 para cá, a internet, tipo, você compra o pacote família, digamos assim, ou você compra crédito, você começa... Então, a gente tem que entender que essa geração, que é a que tá chegando pra gente agora, né? Ela tem uma visão de mundo alinhada com as tecnologias que ela tem.
Então, ela nasceu com dispositivos móveis, tela. O pessoal brinca, né? Que as crianças vão na tela da TV para tentar passar. Elas não estão acostumadas com propaganda, como é feito propaganda na TV. Isso é verdade. A Maria Clara é exemplo disso. Os meus sobrinhos o YouTube, também. Assim, os meus sobrinhos também. Os meus sobrinhos, enfim. Eles assistem TV? Normal, não. assim? Olha isso. Não existe. Na casa da minha irmã não tem. Na casa da minha irmã é tudo só... YouTube Kids. É YouTube Kids, é Netflix, é outra vibe, não existe... Eles já nasceram na época do Netflix, cara. Não existe canal aberto. Muito diferente. Enfim, é totalmente diferente a relação. Muito. Com essas... Agora, eu estava aqui pensando, enquanto você estava falando, você acha que mesmo alunos que estejam em regiões mais vulneráveis também tem uma grande parcela? Eu acho mesmo que também. A gente falando aí de público, de escola pública, em regiões vulneráveis, você acha Carla, que também... o WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp é uma ferramenta que, 10, 12 anos atrás não existia. E mesmo que você... 10, 12 anos... Menina, olha só, você quer ver? A Carla sabe de cabeça. Eu sei porque eu escrevi um artigo, lembra que eu escrevi quando eu comecei... WhatsApp. Quando não se falava de uso de WhatsApp para fins pedagógicos, eu fiz um artigo que saiu aí num livro e tal, e isso era 2012. Olha aí, a gente está falando de 8 anos. Então, é isso que a gente tem que pensar. O meu filho mais velho, ele fala isso, ele fala, mãe, quando eu era jovem, ninguém usava o WhatsApp. Inclusive, ele disse que baixou o WhatsApp num dia que estava de promoção, gratuito, porque era pago, então ninguém usava. Hoje, então assim, eu acho que mesmo em regiões de vulnerabilidade, os alunos sabem o que é um WhatsApp. Os estudantes sabem estão usando, mesmo que ele não use, que na casa dele tenha só um celular, porque pode acontecer, às vezes é só o celular da mãe, ele sabe que existe uma ferramenta de comunicação mais rápida do que ligar, por exemplo, para alguém. Porque quase ninguém liga hoje em dia, né? A gente só manda mensagem. Então, é exatamente essa mentalidade, que o pessoal gosta de chamar de mindset, né? Mas eu vou ficar chamando de mentalidade. É essa mentalidade que o aluno tem quando ele chega na escola. Então, eu não posso estar muito descolada disso, tá? Agora, eu tenho sempre uma preocupação, Carla, com o uso excessivo de tecnologia. Eu sei que você também, que a gente fala muito aqui de uso pedagógico da tecnologia e é claro que a gente fica sempre se perguntando, né? Poxa, o aluno já usa tecnologia de alguma forma lá na vida dele. Será que vale a pena eu puxar para a sala de aula? E a gente é muito a favor de puxar. Porque a gente tem que desenvolver, Carla, o letramento digital dos alunos. Tem total, e exemplo clássico disso são os nossos filhos que passaram pelo Amplifica, tipo, trainees do Amplifica, né? Todos, sem exceção. Até a caçula. Até a caçula já andou aí circulando. E eu acho que, Samara, o fato da gente ter trabalhado com eles e eles começarem a ser formadores, inclusive no Amplifica, né, de tecnologias educacionais e tal, faz com que, fez com que cada um deles, de forma diferente, já tivesse uma vantagem em relação a outros profissionais do mercado que estão entrando no mercado e tal. Por quê? Eles sabem colaborar, eles sabem... Tipo assim, eu vejo o Dudu assim, o quão rápido ele mudou... Resolve problemas, né? E como ele mudou de uma área da empresa que ele está trabalhando, ele entrou como estagiário, hoje, tipo, ele é Scrum Master. Que legal. Por quê? Porque ele sabe colaborar, ele tem a parte de agilidade que essas tecnologias promovem de várias formas, né? E ele sabe, tipo, se organizar no meio digital. Então, ele sabe acompanhar um projeto do começo ao final, entende? E ainda a relação com os clientes. Então, se a gente transpor isso para os nossos alunos, quer dizer, se a gente pensar que cada vez que a gente está ensinando eles a usar o Google Agenda, a usar um Google Formulário para fazer uma pesquisa, né? Exatamente. Ou para, enfim, porque, Carla, é isso que eu questiono. O aluno usa tecnologia, mas é para entretenimento, é para se divertir, é game, é jogo. E foi aí que caiu Netflix. A história de nativos digitais, né? Que é tão condenado hoje, assim, que a gente fala. Não é que é condenado o termo em si, mas é porque o termo, ele traz com ele essa percepção de que o fato dos nossos filhos terem nascido
numa era digital, faz com que eles saibam usar as ferramentas digitais. Isso é um mito. É um grande mito. O próprio pesquisador que cunhou o termo, ele voltou atrás. Ele falou, olha, não faz sentido, porque se eu pedir para um aluno formatar um texto dentro de um Google Docs, ele não formata. Ele vai falar, formatar? O que é formatar? Você fala assim, usa espaçamento tal, quebra a página. Tem coisas que eles não sabem fazer. Então, é isso que a gente tem que entender. Primeiro que o uso de tecnologia em casa deve ser regulado, sim, né? Você deve aí combinar com seus filhos. Tem os acordos, como educador, acha que cada família aí tem que estabelecer, né, os seus acordos, os seus combinados com os filhos para uso de tecnologia e de outras coisas, né, Carla? Porque para sair a gente também, né, tem os nossos acordos. E eu acho que em sala de aula a perspectiva que a gente traz para eles é outra, que a tecnologia ela é uma ferramenta de trabalho, de aprendizagem, de uso pedagógico. Então tem tudo isso. Que era difícil, né, Carla, quando a gente começou a estabelecer essa diferença entre o uso pedagógico e o uso comum, né? Porque o pessoal falava, mas o aluno vai ficar com o celular em cima da mesa olhando no Instagram o tempo inteiro. Depende do que você tiver, depende de como você fez o planejamento da sua aula. Se você deixa tempo para o aluno fazer isso, é natural. Da mesma forma que você está em uma reunião e está chata e não está te acrescentando nada, o que você faz, Samara? Eu vou fazer outra coisa, sempre. Sempre, sempre. A Samara, tipo, eu conheço já os olhinhos ali. Pra outro mundo. Né? Ou ela tá aqui na tela ali, ó, olhando assim, ó, pra cima, assim, que aí eu já sei que a tela dela fica mais em cima. Ou ela tá aqui, ó, cabecinha baixa, olhinho baixo. Então, digitando alguma coisa. Então eu acho que tem muito disso, assim, realmente como que você faz uma proposta pedagógica que o uso dessas ferramentas tenha valor e faça sentido para esses alunos. Então, por exemplo, quando eu ensino o aluno, eu estava falando, né, do Google Agenda, do Google Forms, sabe uma coisa que aluno não sabe usar? Gmail. Não sabe. Não sabe. Ele não sabe anexar, ele não sabe criar um modelo de e-mail bacana e tudo mais. Por quê? Porque eles só usam e-mail para quê? Para fazer o cadastro nos jogos. Games, em plataformas de interesse dele. Ele só tem e-mail para isso. Para se cadastrar. Tanto que a passagem, eu me lembro o Matheus, teu filho, falando que a passagem, o ritual de passagem dele para a vida adulta foi quando ele começou a usar e-mail, né? Para trabalhar. Isso ainda faz parte As pessoas mandam e-mail, né? Com informações importantes. Mandam. Isso faz parte do mundo do trabalho. Mesmo que hoje, por exemplo, eu super prefiro que me mandem no WhatsApp do que no e-mail. Mas é essencial, por exemplo, no mundo do trabalho, que a gente tenha o WhatsApp para fazer as conversas e tal, mas formalizar tudo por e-mail. Então, o aluno... Não, fora que comunicação, gente, com o aluno tem que ser por vários caminhos. Carla, não adianta fazer uma só. Você faz por e-mail, você faz pelo WhatsApp ou pelo grupo lá, da ferramenta que usa na sua instituição. Você tem que estar em contato com eles o tempo inteiro em todos os canais, porque senão... alguém vai se perder. Tipo, alguém que não viu o e-mail vai se perder, alguém que não viu a mensagem vai se perder. Eu nem sei agora, com as ferramentas melhorando, porque elas mudaram muito, né, Carla? As ferramentas o Google Meet, por exemplo, o Google Meet entrou agora em 2020, Samara. E se transformou em 2020, porque antes era só meio que transmissão, agora o chat lá tem outras possibilidades, enfim. Então, o que a gente tem que entender é que essa chegada da tecnologia, ela só vai mudar a relação aluno e professor e a participação do aluno nas aulas se a gente usar de uma maneira também que é instigante para ele. Porque se for, por exemplo, se você usar e-mail só para recado, só para mensagem... É transmissão. É transmissão. Mas... se você começa a ensinar para o aluno, por exemplo, como usar marcador, como usar filtro, como você organiza as coisas, digital. Como você criar desafios com aquele negócio do modelo de mensagens via Gmail e tudo mais, eu acho que isso é super bacana. E eu fico pensando numa outra ferramenta que muitos alunos não conhecem, e até professores não conhecem, mas que eu acho super importante e bacana, é o Google Keep. O Google Keep, né, Samara? A gente... quando a gente está, por exemplo, em alguma conferência e tal, a gente anota tudo lá, a gente pode gravar de lá. Você pode tirar foto. Eu me lembro uma vez, do quadro.
eu nunca vou me esquecer uma vez que a gente tava, eu, você, Cadu e Estevão, numa mesa de bar no Rio. Olha isso. Não, a gente não tava no Rio, a gente tava na Bahia. Na Bahia. Melhor. Ai, meu Deus, Bahia, eu amo o Rio, mas meu a Deus. Bahia... Eu amo o Rio, mas a Bahia, meu coração... meu coração bate é baiano. mais forte. Meu coração é super baiano mesmo. Mas aí a gente estava na Bahia sentada e a gente ia participar de um processo meio que licitatório e tal. E a gente ia fazer uma proposta. Você lembra disso? Lembro. E aí, o Cadu ficou enlouquecido. Ele falava 10 mil coisas, né? Porque o Cadu é essa pessoa. As ideias vinham na cabeça dele. Vinha, e ele começava a falar. E aí a gente, calma. A gente na mesa do bar, hein? Calma. Aí a gente pegou o celular pra começar a anotar, mas não dava. Não dava. Aí a gente, vamos gravar? Vamos gravar o Cadu. Aí a gente gravou o Cadu falando. Só que o Google Keep ia digitando, gravando e digitando. Tipo, você grava, ele é voice to text, né? Então, enquanto ele falava, já ia sendo transcrito aquilo que ele estava falando para um Google Keep. A gente usar na proposta depois. E a gente usou. Aí a gente pegou aquelas ideias mirabolantes do Cadu e a gente pegou e colocou lá na proposta, bonitinho, quer dizer, teve que arrumar lá algumas coisas e tal. Mas mas a ideia principal estava toda lá. Toda lá. E a gente não perdeu 1 milímetro do que o Cadu falou. Então, imagina isso, o potencial que isso tem em vários momentos da nossa vida e ensinando isso para o aluno, Samara. Carla, pensa no aluno que tem alguma dificuldade de aprendizagem, uma ferramenta como essa. Digamos um aluno que tem um TDAH, ele tem dificuldade de se concentrar. Você ensina para ele usar o Google Keep para transcrever, para ele depois, quando chegar em casa, ler a aula, ou seja, ele recebe a informação via auditiva e depois ele recebe a informação visual. Olha como isso pode impactar o aprendizado desse aluno. E tem uma coisa no Google Keep, não é um podcast, hoje o Certifica não é sobre Google Keep, mas, cara, eu sou muito apaixonada pelo Google Keep. Tem uma coisa nele também que você pode desenhar, né? Desenha. Então você pode fazer cards. E o Google Keep, ele é em formato de post-it, que eu acho maravilhoso, coloridinho. Você pode colaborar, post-its, né? Você pode compartilhar post-it. Ele é um bloco de notas, né? Então, eu, por exemplo, tenho várias notas, tipo, dados que eu preciso muito, né? Tipo, o número do CPF da Carla. Toda hora alguém me pede o número do CPF dela pra alguma coisa. Lá, né? Tá lá anotado num bloco de notas. Então, número da carteira, sei lá, da escola. Eu tenho, da matrícula, né? Das crianças da escola, eu tenho anotado. Então, assim, até para o aluno é interessante isso. Ele saber que ele pode usar tecnologia. E, Carla, de novo, isso tudo tem a ver com relação aluno e professor e como a tecnologia te ajuda. Porque é metacognição. Você ensinar para o aluno usar uma ferramenta vai servir para ele como processo de aprendizado do seu conteúdo lá. E de alguma coisa, o seu papel de educador aí vai ficar... Ele amplificado, eu diria. E ele cria uma coisa de permanência, né, Samara? Não é uma coisa que o aluno está estudando para a prova e depois ele vai esquecer. Isso vai ser útil como habilidade digital que ele vai ter desenvolvido, né? Mas, claro, que para a gente chegar lá e tal... A gente tem que passar por um processo de formação e preparação. Por isso que você tem que se certificar. Certeza, sim. Eu acho que... Você tem que se certificar porque tudo que a gente está falando aqui, na verdade, faz parte do nível 1, né? Do L1. Total. Que é o uso das ferramentas com os alunos e as possibilidades pedagógicas. É engraçado isso, Carla, porque a gente parte também agora de um outro patamar. A tecnologia, ela me permite, por exemplo, saber a opinião do aluno sobre um determinado assunto. Pô, isso a gente já fez várias lives sobre isso. Que você pode obter a opinião de todos os seus alunos sobre um determinado assunto instantaneamente. Então, né? olha uma coisa que eu fazia com os meus alunos, que eu tenho guardado até hoje, um dia eu vou trazer aqui. Eu tenho... Só que antes, olha como é que isso mudou, né? Essa relação com a tecnologia. Antes, eu pegava, no começo, todo ano, no começo do semestre, né? Porque inglês era dividido por semestre. E aí, quando eu tinha uma turma nova, eu fazia 3 perguntas para os meus alunos. Eu me lembro. Né? Essa sua estratégia 3 muito perguntas, boa, aliás. Né? Então, assim,
as minhas metas para esse período aqui, específicas, né? Elas tinham que ser meio que smart, né? Aquela ser mensuráveis. Sim. Então, por exemplo, se a minha Aplicável, meta... possível, né? Alcançável. Isso, exatamente. Então, se a minha meta é algo como, eu quero desenvolver a minha habilidade de compreensão oral, por exemplo... Como é que você vai medir isso? Como é que eu vou fazer isso? Pô, eu vou escutar 3 podcasts... De língua Na inglesa. época nem existia podcast, essa palavra, né? Mas tudo bem. Eu vou escutar 3 podcasts de língua inglesa por semana. Então tinha que ser específico, né? Então ele fazia, os alunos faziam essa primeira pergunta, aí depois tinha uma segunda pergunta, como que eu vou chegar lá? Então, metacognição, quer dizer, ele traça a estratégia. Ele traça a estratégia, como que eu vou chegar lá. E a terceira pergunta é, como que a sua professora Carla pode te ajudar nessa jornada? Então, você perguntava, como eu, professora, posso te ajudar nesse... E aí, Samara, imagina, as minhas turmas não eram tão grandes quanto as suas. As suas são de 40, 45 e tudo mais. As minhas 20, né? No máximo, assim. Num caso muito especial. Aliás, vamos combinar que é o nosso sonho, né? Turmas menores. Então, pro inglês, o meu sonho era 12 sempre. 12 alunos, para mim, é um número ideal. Que era mais ou menos a tua turma de inglês, era 12. Então, aí, o que acontecia, Samara? Eu recolhia tudo isso, né? Lia um por um. Lia um por um. Escrevia o feedback. Eu vou trazer um dia aqui para vocês verem. Eu escrevi o feedback, aí devolvia para eles. E aí eu tinha checkpoints durante o semestre que eu devolvia para eles. Falava, olha aí o seu plano. Olha aí onde que você tá. E eles tinham que fazer uma anotação. Tá? Então, metacognição mesmo na prática. E avaliação formativa no sentido de metas aí, projeto. Vamos considerar um mini projeto de vida aí, né? De curto prazo, De curto prazo, né? Beleza. Aí, Samara, eu fico pensando, essa mesma estratégia... E tipo assim, cara, um bando de papel que você tem que guardar, tinha que ter pastinha, enfim, todo aquele trampo, né? Hoje em dia, com tecnologia, você não faria assim, né? Claro que não, né? A gente faria isso no celular, no Google Forms, né? Perfeito. Essas informações já estão lá guardadas. A gente poderia automatizar com o Autocrat da vida. Uma devolutiva para o aluno. Com uma devolutiva já para o aluno ali. Quer dizer, a gente pode já deixar os nossos comentários ali do lado do feedback e automaticamente isso já ir para o aluno num formato super bonitinho, super cool, assim, né? Total. Então, e aí, tipo, toda vez que eu tivesse esses checkpoints, a gente já teria lá, eu poderia compartilhar com o aluno tipo, esse doc anterior para ele revisar e escrever. Tranquilo. Então, você automatiza vários processos que fazem com que, primeiro, você vá ganhar tempo e, ao mesmo tempo, você tenha tempo para esse relacionamento mais humano e mais próximo e não se preocupando com as burocracias do dia a dia, sabe? Perfeito. Você automatiza esses processos, assim, de uma forma muito bacana aí. Total. E eu acho que é um mega exemplo, assim, de como uma coisa que era totalmente analógica poderia ser totalmente alavancada pelas tecnologias, digital, né? Se você trabalhar com portfólio, então, Carla, não, aí é outro podcast. Outro podcast. Do Certifica. Bom, só para isso. Vamos falar aqui, então, agora, Carla, de cuidados que é interessante a gente tomar em sala de aula, no ensino remoto, para evitar que a tecnologia seja prejudicial na relação ao aluno-professor. Porque, né, gente? Tudo tem o lado bom e o lado pode ser usado... Eu falo que tudo pode ser usado para o bem ou para o mal. Então, também você pode... certamente vai ter que tomar alguns cuidados. O que você indicaria? Olha, assim, é engraçado, né? Porque eu e você, a gente sempre tende a falar muito mais do positivo do que dos desafios que a gente tem com as tecnologias, né? E me veio à cabeça, quando você estava falando, a questão, e vai parecer louco, tá? O que eu vou falar, mas eu vou falar porque eu acho que é bem interessante a gente entender esses mecanismos. Talvez uma das organizações que usem as tecnologias da forma mais eficiente e eficaz são as organizações criminosas e as terroristas, tá? Mesmo. Eu acho que eles entendem como montar redes... Funciona muito bem e rapidamente, é verdade. Que funcionam muito bem e rapidamente e totalmente potencializadas pelas tecnologias. Pode parecer absurdo para você...
escutar o que você está escutando agora. Mas por que eu tô te falando isso, Samara? Porque eu acho que se a gente entender isso e ver o que acontece no mundo e ler o noticiário e tal, a gente entende que, primeiro, a tecnologia realmente pode ser utilizada totalmente para o mal. E não precisa ir longe não, tá? Na política, eu não vou entrar nessa seara aqui, mas na política também é uma ferramenta para o bem e para o mal, né? Ponto. Fato. Mas o que eu acho que a gente tem que levar de aprendizado é exatamente estar atento a esses movimentos sociais, vamos dizer assim, políticos, econômicos e tudo mais, entender isso e como que a gente pode evitar esses desafios da tecnologia e como a gente principalmente pode educar os nossos alunos para o bom uso da tecnologia. Exatamente. E acho que a nossa maior preocupação aí no mau uso, eu vou começar assim, toda vez que os nossos alunos usam a tecnologia para ferir alguém, para trazer uma imagem ruim de alguém, né? Ou para expor, viralizar, coisa exatamente, íntima de alguém, isso, né? Íntima que a gente está falando assim, pode ser até alguma coisa que ele saiba como amigo. E que não foi a público, quer dizer, alguma informação que você tenha que de alguma forma é privilegiada. É a ideia, né, que o estudante tem. Para mim, Carla, assim, o maior cuidado que a gente tem que tomar é a ideia que o aluno tem do anonimato na internet, nas redes sociais. Primeiro que não existe anonimato. Não gente. existe. Não existe. E isso tem que ser bem claro. Por isso que tem que trabalhar letramento digital, cidadania digital. Primeiro que não existe anonimato. Então, por exemplo, eu já passei por uma situação, Carla, que a gente pôs o Google Slides para os alunos trabalharem colaborativamente. E um aluno foi lá e escreveu um comentário muito maldoso, preconceituoso com uma colega. Só que o que aconteceu? Eu usei de forma que eles não estavam anônimos. Então, eu sabia exatamente eles quem tiveram tinha que fazer escrito. login, né? Eles tiveram que fazer login. Por isso que é importante a gente estar com os alunos ali. E aí, Carla, assim, no início, de cara, todo mundo queria expulsar o aluno, tal, que é um absurdo. Gente, são jovens que a gente não cancela, né? Em processo de aprendizagem. Essa cultura do cancelamento, inclusive, é super questionável por causa disso. Porque com adulto é uma coisa, com jovem é outra. Então, o que a gente fez? Primeiro que a gente resolveu ali a situação na sala, na hora, porque ficou aparecendo no data show. E na aula remota apareceria também para todo mundo, com né, Carla? certeza, Samara. E aí, o que a gente fez? A gente chamou o estudante e a gente chamou a família e foi explicado. Aplicamos sanções da escola, claro, tem lá, né? Suspensão, administração, ela tem que ter, entendeu? Até porque o aluno tem que ser, sim, punido quando ele comete alguma infração. Só que ele também tem que ser orientado do porquê que aquilo que ele fez tá errado. E aí, Carla, isso aconteceu muito no ensino remoto, no chat. Por exemplo, eu tive uma situação que a minha filha foi ofendida no chat. Então, a gente tirou o print na hora, mandou para a escola. Então, o que a gente tem que fazer para não ser prejudicial? A gente tem que orientar e desenvolver a cidadania digital dos nossos alunos. Eu diria que no começo do ano passado eu tive muitos problemas. E no final do ano eu não tive mais. Porque eles também... Vai normalizando. Eles já não vê mais, né? Tipo, eles vão essas gracinhas, né? De aluno e tal. E perde os próprios colegas. Eu me lembro que teve uma situação que o aluno botou um link que ia para aquele gemidão. Sei. Tipo, a gente botou no chat um link para uma atividade, ele botou o link logo do gemidão e todo mundo entrou. Os próprios colegas falaram, cara, que isso? A gente tá aqui na aula tentando aprender numa situação de pandemia, loucura, e você, tipo, tá brincando com isso? Então, a gente também tem que... Porque é isso que você falou, a comunidade, Carla, ela se auto-organiza também. Se auto-organiza. Pro bem. E pro mal. Bem, ela se organiza pro mal, mas você pode ajudar, enquanto educadora, ela se organizar pro bem. E é o que a gente faz. A gente fala, olha, gente, a gente preparou essa aula aqui com todo carinho, eu sei que vocês estão aí em casa, né? A gente pode contar com a sua colaboração. E aí, Carla, no meio do caminho, eu sempre falo que o bem vence o mal. Eu tenho essa coisa comigo, eu também sou, chego até sem ingênua. Pra mim, o bem sempre vence o mal. Então, a gente precisa
trabalhar de forma a desenvolver a cidadania digital do aluno e entender que qualquer coisa pode ser usada prejudicialmente. Um lápis pode machucar um colega em sala de aula. Com certeza. Mas a gente tem que mostrar para eles que esse não é o caminho da resolução de conflitos ou do relacionamento um com o outro, né? Eu estava aqui pensando assim, se eu tivesse que dar 3 grandes dicas, assim, sabe, sobre essa questão de cidadania digital e também usar as tecnologias para o bem, né, Samara? Pensa aí nas tuas, mas vou trazer as minhas aqui. Eu acho que a número 1 para mim é, de cara, a gente ter acordos com os alunos e esses acordos serem construídos colaborativamente. Coletivamente. Então, assim, Total. o que é aceitável e o que não é aceitável. O que não é espaço, né? aceitável nesse nosso espaço aqui, tanto digital, presencial e tudo mais. Eu acho que esse é o primeiro, assim. O segundo é que não tem como fugir. Nós, educadores, temos que nos preparar. E nos preparar, eu estou dizendo assim, não só de certificação aqui, tem vários locais, mas, por exemplo, o Educamídia, que é uma outra certificação Mediação, que a gente... né? Por exemplo, começar a... Tem canais maravilhosos, tipo o SaferNet, o Educamídia e tudo mais. O próprio, o Be Internet Awesome, né? O Seja Incrível na internet. Então, assim, é um programa, é um jogo e tudo mais. Então, segundo ponto é a gente se preparar de várias formas, nós professores. A gente estar pronto para lidarmos com essas situações e para educarmos os nossos alunos, né? E o terceiro ponto, eu acho que é já trazer alguma coisa de impacto logo de cara, assim. De coisa que não é legal para a gente discutir com os alunos, sabe? Entendi. Assim? De tipo assim, cara, uma coisa olha essa situação que aconteceu. Olha essa situação. O que você faria e o que você faria no lugar de tal pessoa e tal. Então, trazer isso de cara para o ambiente educacional... para que elas tenham uma consciência, porque eu acho que é uma coisa também de mobilização dos alunos e dessa comunidade educacional que se cria. Então, se você tem esses acordos, se você, professor, se sente pronto e se você faz algo de impacto, de cara, assim, eu acho que tem grandes chances de, Samara, da gente evitar esse o outro uso lado. Mesmo, né? E trazer a coisa, o bem, né? Trazer o que a tecnologia nos proporciona de mais humano, de mais conectivo e tudo mais. E você? 3 dicas. As minhas são muito parecidas. O combinado não sai caro. Então, combine, mostre para os alunos que você vai fazer uma atividade diferenciada usando tecnologia, mas que você precisa contar com eles e que se tudo bem eles não quiserem, você vai usar outra, tá? Então, combina, acho que tem que combinar. Seja assertivo quando o problema acontecer. Não é tipo esperar a coordenação. Gente, não leva, é na hora, primeiro, né, Samara? não leva pro pessoal. Você é o adulto da relação. Eu tinha um diretor que ele sempre dizia isso. Nós somos o adulto dessa relação com o estudante. Então, eu preciso ser assertiva com ele e, claro, dar o devido encaminhamento que tem que se dar. Não é porque você gosta do aluno, porque acontece muito isso, sabe, Carla? Às vezes é um aluno que você gosta, às vezes é um aluno que você já falou 1000 vezes, então você já tá, né? Porque nós somos humanos, você já tá aqui. Mas nessa hora você tem que ter habilidade socioemocional de lidar com a situação como o adulto que está ali presente, tá? De forma assertiva. Então, eu acho que não pode deixar para depois. Que esfria, sabe? Mas você só consegue ser assertivo se você estiver preparado. Ah, é verdade. Você não precisa saber tudo, mas você tem que já ter algumas estratégias com você para aqueles momentos, né, Samara? E o que eu sempre fiz foi combinar com os meus líderes, gestores, quando eu estava fazendo alguma atividade diferenciada, da possibilidade de um problema como esse aparecer. Então, eu me precaver. Então, antecipação. Tipo, eu chego, olha, eu vou fazer tranquilo, mas se der treta, eu vou precisar aí talvez de algum apoio, porque às vezes isso reverbera nos pais, né? Como foi o que aconteceu no caso da minha filha. Era no chat, não foi ela que entrou em contato com a escola, foi a gente. Então, claro. Eu acho que a gente tem que também estar preparado para se acontecer alguma coisa, dar o atendimento correto à família, aos jovens. E o professor precisa ser acolhido também. Você sabe por quê, Carla? Senão a gente desiste.
Assim, é difícil, não é fácil lidar com os conflitos que surgem. Só que não é fácil lidar com conflito na sala de aula de jeito nenhum, né? Então, never. Nunca. Eu me lembro assim, que conflito começa quando eu quero montar grupo. Aí já começa conflito. Mas eu acho que são dicas interessantes para você que está se preparando aí para usar cada vez mais tecnologia na sala de aula. E eu acho que é um ponto, e aquela coisa que a gente começou aqui falando da estratégia, da intencionalidade, essa parte de cidadania digital, que nem deveria ser o nome cidadania digital, né? Porque, na verdade, é cidadania, né? A gente fala que é cidadania. Mas, de qualquer forma, cada vez mais para a gente poder fazer tudo isso, a gente realmente precisa estar pronto. É verdade, né, Samara? E acho que na certificação é interessante, é o último módulo. Depois que você passou pela parte de estratégia e tal, tem uma grande discussão lá sobre, no nível 1, na preparação sobre cidadania digital. Olha não é à toa, né? Então, quer dizer, é uma preparação que você acha que é de ferramentas, mas não é. É muito de estratégia e tal, e acaba com esse ponto que é crucial, que é a cidadania digital. Uau, adorei! E aí, Samara, curtiu? Eu adorei. E você? Se você curtiu, olha, se inscreve no canal, convida a amiga, convida o amigo, aquela que estão precisando de ajuda aí, que ainda estão meio se situando e tal, que a gente está aqui juntinho de você, né, Sam? É isso aí. Se inscreve aí. Aproveita que a gente está em ritmo aí de uso de tecnologia ao máximo. E aí, compartilhe, né, o vídeo, o link, curta o vídeo. Tem um botãozinho aqui de curtir. A gente se encontra, então, no próximo